Estamos aí de volta discutindo o tema do suicídio no Setembro Amarelo e nós queremos convidar você a assistir o primeiro bloco, se você não assistiu, até para compreender a continuidade do assunto que nós discutimos aqui agora a partir do segundo bloco, né? Mas eu queria ainda convidar a Maria Clara e o Dr. Márcio para discutir uma questão que tem surgido aí muito nas pesquisas e algumas pessoas na internet já andam comentando sobre isso também, se o suicídio ele é um ato individual ou um ato social, porque ele aparece contextualizado dentro de um tempo histórico, dentro de uma cultura, a gente nunca pode pensar nele sem os contextos, né? Então, para a gente discutir um pouco sobre isso e também se existem valores que estão na contramão e que realmente podem trabalhar nesse sentido de incentivar as pessoas a essas práticas de autoextermínio, né? Então essa é uma discussão que eu acho interessante e pensar isso inclusive no espaço da internet, já pensando nos adolescentes que estão numa fase da vida em que eles se encontram mais vulneráveis mesmo àquilo que vai circulando nos espaços aí virtuais, né? E não virtuais também. Pois é, eu fico pensando assim, essa questão da internet eu ia deixar para daqui a pouco, mas o que eu tenho pensado é o seguinte, a própria contemporaneidade, o que ela tem feito? Quer dizer, não é a contemporaneidade, os valores que circulam como sendo importantes. Nós estamos vivendo uma sociedade de consumo, uma sociedade individualista, uma sociedade que privilegia o hedonismo, ou seja, o prazer a qualquer custo, né? E o que acontece? Aquilo que é mais próprio do humano, aquilo que é mais constitutivo do humano, está sendo relegado a um segundo plano, terceiro ou quase que inexistente. Então, o que começam as pessoas, principalmente os jovens, os adolescentes, mas não só, muito adulto também, né? Começam a entender que eles têm valor pela quantidade de cliques na internet, inclusive parou-se de contabilizar exatamente porque começou a se criar uma espécie de doença, a pessoa estava o tempo todo conectando para ver quantos likes ela tinha recebido, né? Então começa a se valorizar muito essa aparência, parecer, roupa, ao corpo, coisas que se alguém não tem, ou se ele acha que tem menos, porque ele está fazendo comparações o tempo todo, e a pessoa costuma se comparar com aquilo que o outro tem e que ela não tem, então se já existe uma fragilidade, se a pessoa entende que ela só tem valor por aquilo que ela tem, ou que ela parece ser, ou pela quantidade de likes, ou pelo corpo que tem, ela vai se sentindo desvalorizada, menos importante, sem lugar no mundo, em função disso que é sendo, quer dizer, isso não cria, mas isso pode aumentar determinados sofrimentos, inseguranças, ansiedades e outro tipo de coisa que começa a estar conectada com isso. E a pessoa que vai sentindo que ela tem menos valor e vai chegando a eu não tenho valor, a vida dela começa a ficar em risco, porque ela tem valor muito mais pelo que ela é do que o que ela parece ser. Mas isso está invertido na sociedade que nós estamos vivendo. Fora isso, nós temos uma questão que se consome, não só coisas, né? Isso o Bauman vai falar muito, mas pessoas. Então as pessoas estão se sentindo objeto de consumo, elas consomem e se deixam ser um objeto. Então os vínculos afetivos de consideração, de valor, de afeto, de amor, de ser amado, eles vão ficando cada vez mais frágeis. Então vai criando uma situação de uma desconfiança, onde as pessoas não conseguem confiar que tem valor, não conseguem confiar em ninguém e muitas vezes também não se sentem pessoas que são confiáveis. Então são elementos que vão enfatizando determinados sofrimentos psíquicos que já existem. Então isso é um perigo. E na questão da internet, né, o que eu acho que a Eunice tem alguma contribuição a dar nesse sentido, né? Não sei se é tanto pela internet, porque eu acho que a internet, ela potencializa, isso, né? Essa era a palavra. Ela potencializa essa cultura própria dos nossos tempos aí, desses valores que você citou tão bem, que são discutidos e valores nos quais as pessoas hoje, a forma de se relacionar mudou muito da modernidade para a pós-modernidade, o que se dirá da pré-modernidade para cá, não é? Então as pessoas realmente, elas entraram em relações mais utilitárias, né? É como objeto de consumo, você compra, sai o outro melhor, você joga esse fora, porque o outro é mais interessante. Então as pessoas, elas não aprendem tanto a construir vínculos com qualidade, vínculos mais duradouros, né? E se foge muito desses vínculos justamente porque se entende que o vínculo com o outro
significa uma perda de liberdade, uma perda da individualidade, e não é. Porque na realidade a qualidade do vínculo com o outro reside justamente no fato de você saber equilibrar a relação no sentido de ter espaço para a sua singularidade e espaço para construir a vida junto com o outro, que é o nós, que pode ser dentro da família, dentro do casamento, num grupo de amigos. Mas enfim, então quando nós começamos a perceber essa hipervalorização do corpo, da exterioridade, né? Quer dizer, quem é o sujeito? É aquilo que ele aparenta ser. São os valores da exterioridade que se sobrepõem aos valores da interioridade, como se a pessoa fosse resumida ao formato do corpo, ao tipo de cabelo, à altura, enfim. E são muitas coisas aí que você pode discutir. Então, na verdade, você tem que aparecer, porque se você não aparecer, aí vem as redes sociais, né? Se você não aparecer na rede social, você não existe, né? Uhum. Mas não é aparecer como você é. Você é chamado a aparecer como um tipo. E se você não atende aquele tipo, e a gente começa a entender, por exemplo, os casos de anorexia que os comportamentos vão acontecendo até levar ao autoextermínio também, apesar de ser uma doença, você vê a potencialização desse adoecimento através dessas chamadas que as pessoas têm que enquadrar num tipo. E aí nós vemos os absurdos que as pessoas fazem no próprio corpo, tentando mudar o biotipo delas para corresponder a uma expectativa de um valor que é transitório, porque daqui a pouco muda o tipo. Aí se muda o tipo, você vai querer fazer uma outra cirurgia para mudar o tipo, e não é isso que tem que acontecer. O que nós temos que ensinar às pessoas é que a internet é um espaço bom, elas podem aparecer sim, mas é necessário que as pessoas comecem a mostrar, e tem muita gente fazendo isso, muita gente, e fazendo bem feito, a gente tem que pensar nas coisas boas também, a falar dos valores da interioridade, daquilo que é importante na vida da pessoa, daquilo que é duradouro, né? Abandonar o que é transitório, ou seja, você construir a sua identidade no sentido de ir ao encontro de quem você é. E hoje, por exemplo, está muito na moda a palavra autoconhecimento. Justamente eu acho que veio em boa hora, mas não é um autoconhecimento assim superficial. É aquele que é profundo. Você pensa numa cebola que tem camadas. Você vai tirando as camadas da cebola e você vai descobrindo cada vez coisas mais singulares e bonitas sobre aquela pessoa e sobre o ser humano. Então a pessoa que faz esse movimento de autoconhecimento, quando ela começa a se dar conta de quem ela é, ela vai descobrindo o seu valor, ela vai mostrar, né, nas redes sociais quem ela é, e você pode ter certeza que a pessoa que faz isso, ela vai agregando outras pessoas e vai formando um movimento que vai nadando contra essa maré, contra essa corrente que diz que você só vai ser feliz se você for individualista, que você só vai ser feliz se você prestar atenção só em você mesmo, se você não compartilhar, se você aparecer, e é sempre uma característica mais narcisista, mais individualista. Então, como que o ser humano ele pode encontrar sentido para a vida? Como é que ele pode ser feliz se ele é convidado nesses movimentos a se autocentrar, a esquecer do outro, a ver o outro como coisa? Então ele vai aprendendo a viver sozinho. E quanto mais ele vive sozinho, mais fragilizado ele fica. Quanto mais ele vive sozinho, mais ele adoece. E ele fica vulnerável a essas questões que nós estamos discutindo, da falta de sentido, porque o sentido do ser humano é sempre para fora. Quanto mais ele se torna quem ele é, mais ele se torna aberto ao outro, aberto à vida, e aquilo que a vida chama, como você falou bem, aquilo que a vida nos chama para a gente responder. Então essa pessoa que ela começa a nadar contra essa maré, vai falar, não, eu tenho meu corpo, o corpo é importante, tenho que cuidar do meu corpo. Mas não é uma hipervalorização onde eu vou resumir a minha pessoa a um tipo, e somente ao meu corpo, né? Eu tenho outras coisas que formam o meu eu e que são importantes. Então é importante que a pessoa, e principalmente isso tem que ser falado para os adolescentes, porque se você ama um tipo, você não ama a pessoa, né? E o amor a um tipo, ele é frágil, ele é fogo de palha, é uma paixão que vem fulminante, fogo de palha, acabou, depois você larga aquela pessoa e vai para outra. Você está buscando um tipo e não uma pessoa. Então, assim, é preciso incentivar isso dentro das redes sociais, da pessoa ser
pessoa, ser ela, dela mostrar a sua singularidade. Você pode sim fazer amizades virtuais, conhecer essas pessoas. Existem muitas pessoas que encontraram, por exemplo, o casamento encontrando pessoas dentro das redes sociais. As redes sociais têm que colocar essas discussões sérias, né? Até a gente estava discutindo aqui, o vídeo tem que ser de 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, porque as pessoas não param para escutar. E não param para escutar por quê? Porque é muita coisa que passa na frente do sujeito o tempo todo, ela não tem tempo para amadurecer, para realmente valorizar aquilo que é profundo, aquilo que é sério, escutar, e aquilo que vai fazer diferença na vida dela. Então até temos que nadar contra essa maré também, se você colocar para a pessoa, por exemplo, para um adolescente, 3 roupas para ele ir para uma festa, e ele tiver 3 opções, tá ótimo. Se você colocar um guarda-roupa inteiro, vamos pensar, de 20 metros quadrados, a pessoa vai enlouquecer. Entendeu? Então, assim, muita coisa, quando é colocada diante de uma pessoa, pode confundir. Então, a pessoa tem que aprender a selecionar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente tem valor. Só que, por exemplo, os adolescentes, eles não têm muito eles estão numa fase ainda de formação que precisam muito da ajuda dos pais até para ficar de olho no que eles estão encontrando dentro dos espaços virtuais que eles estão transitando. Porque o quarto do adolescente hoje, gente, não é só um quarto. Ele não é aquele quarto. Ele é o universo, é o mundo inteiro. Ele está conectado com o mundo inteiro. E ele vai ver de tudo. Inclusive, tem muitas coisas nas redes sociais que potencializam, sim, o suicídio e que, inclusive, ensinam modos de autoextermínio. E é preciso estar atento, né? Os pais precisam visitar, ver por onde os filhos estão transitando. E não é para brigar, para julgar, porque não resolve. Até que eles estão numa fase de autoafirmação da identidade. Tem que sentar, conversar. O que você acha disso? Por que você está procurando esse espaço? E dar a ele uma visão crítica e discutir. Então, assim, essa questão aqui dos espaços virtuais, como o quarto do adolescente, e o do adulto também, né? E da criança também, hoje é o mundo, nós temos que discutir o tempo todo com esses valores que estão transitando nesses espaços virtuais, no sentido de ajudar essas pessoas a realmente filtrar não só o tempo nos espaços virtuais, mas aquilo com que elas estão perdendo tempo, para que elas possam se nutrir daquilo que forma a pessoa no sentido mais construtivo. Então, se é uma preocupação, eu acho que é uma questão de saúde pública mesmo, aquilo que está transitando no espaço virtual. Essa questão da internet, inclusive é interessante, é uma linguagem. Mas como a gente estava tratando sobre esses assuntos da pós-modernidade, etc., é importante a gente entender isso. Como é que esse meio funciona nesse caldo que a gente está vivendo, né? Então a gente vem de uma sociedade tradicional que as coisas estão bem definidas, estão bem colocadas e que o caminho é aquele. E de repente as pessoas que estão vindo agora, elas têm uma infinidade de informações, de possibilidades e elas não têm todo um processo de julgamento ou de avaliação daquilo para se decidirem. Então tem 2 aspectos relacionados ao suicídio que são importantes a gente colocar aqui. Primeiro, o cérebro humano funciona com comparações. Isso não tem jeito, isso é da neurofunção. Quando você coloca a mídia social, e eu não estou falando bem ou mal, estou só fazendo esse comentário, quando você coloca a mídia social, você não vai se comparar mais com a roupa da sua vizinha, você vai se comparar com a roupa da Beyoncé. E aí a coisa fica grande demais. Então você começa a ter aquela diminuição, aquela menos-valia, aquela coisa do isolamento, de não ter sentido, não tem valor nesse mundo, porque está muito ligado ao materialismo, ao individualismo, ao utilitarismo, né, que são os valores da pós-modernidade. Então as pessoas já vêm com esse sofrimento, né? E o segundo aspecto que eu queria colocar é que um dos elementos relacionados à atitude de suicídio também pode ser a vergonha. Uhum. E nessa exposição tão global que você tem na internet, e a gente já viu casos, né, por exemplo, suicídio de jovens meninas que foram expostas na sua intimidade porque tinham mandado um nude, enfim, esses casos nós vimos. Isso é a vergonha potencializada, porque você passar a vergonha com 4 pessoas é uma coisa, com 400 mil é outra. E às vezes a pessoa não tolera esse peso. Então esses são 2 aspectos importantes da internet que eu acho que vale a pena a gente colocar para as pessoas entenderem que faz parte, talvez, de um mau uso do meio, mas que é um uso que a gente tem que tomar cuidado, porque ele está aí. E também pensando nisso, como é que potencializa, né, alguns sofrimentos
Porque quando a pessoa, às vezes, ela entra nessa ideia de não viver, de acabar com a própria vida, quando ela consegue explicar o que está acontecendo, algumas queixas são essas, ligadas ao bullying. E aí o bullying virtual tem um tamanho enorme, né? Que é aquela fofoca de antigamente que você ficava ali no bairro e só se espalha, né? Existem alguns sofrimentos ligados, histórias de abuso, de violência que estão aparecendo cada vez mais e que estão muito ligados a sofrimentos psíquicos, a depressão, a alcoolismo, ao uso de drogas. Quer dizer, é uma tragédia emocional, né? E essa ideia também de acabar com a própria vida, que está ligada porque o sofrimento do abuso é um sofrimento onde a pessoa se sente ferida na sua dignidade humana, porque ela se sente realmente esse sentimento de como um objeto, né? E toda essa história, como diz o Márcio, é um mau uso, ela não é ruim por si só, ela pode ter muitas possibilidades de você multiplicar o bem também, né? Mas é preciso ter muito cuidado, porque também é um espaço que é sem dono, né? A terra de ninguém e que se abre para todos aqueles que têm acesso, e hoje no mundo todos de alguma maneira têm acesso, e isso pode potencializar diversos sofrimentos, que é o que a gente está chamando a atenção, né? E nessa questão da anorexia, eu queria que o Dr. Márcio também falasse alguma coisa pra gente. Pois tem anorexia, tem uma série de outros comportamentos, doenças e tal, que também encontram o seu espaço de divulgação, vamos dizer assim, né? Porque como assim divulgar? Mas é um compartilhamento, a gente pode entender como uma voz dessas pessoas, mas que como a internet é um meio de exposição, fica parecendo uma propaganda. E, infelizmente, em muitos casos, da anorexia, da bulimia, dos comportamentos autolesivos, né, do próprio bullying, que é feito através da internet, o bullying virtual, vão acontecendo como consequência, às vezes, de uma coisa que tinha outra intenção. Então, como a internet ela tem esse espaço muito, eu não sei se devemos dizer democrático ou muito universal, né? Ela vai atingindo com objetivos A, B ou C. Então, muitas vezes você cria sociedades ali, você cria comunidades dentro da internet de partilhamento de comportamentos que não são discutidos, são apenas propagados e se tornam nessa propaganda repetidos numa dimensão muito maior. E o suicídio não escapa disso também. A gente sabe das diferenças das culturas relacionadas ao suicídio, mas nessa globalização que a internet promove, às vezes tem alguma coisa de glamorização dos comportamentos também, é preciso ver isso, né? E eu acho que é uma coisa importante da gente pensar, que pensei isso aqui agora, que se tem chamado a atenção vários estudiosos, vários psicólogos, sociólogos de outras áreas também, de uma certa ênfase que foi sendo dada e acaba que vira um reforço também sobre o negativo. Sobre a doença, sobre o sofrimento, sobre o negativo. Então parece que para se falar de alguma coisa, você está falando de um problema, né? Então uma ênfase muito grande sobre aquilo que é o doente, ou que é o não bom, ou que é o sofrimento, e uma ênfase muito menor, uma tal quase desvalorização daquilo que é o comportamento equilibrado, sadio. Outro dia uma pessoa me falou assim, eu me sinto um peixe, eu me sinto uma pessoa estranha, eu me sinto uma pessoa esquisita, porque eu tenho um sonho de um relacionamento legal, sadio, de respeito, e ninguém fala mais nisso. Hoje as pessoas querem mais, tipo, fica hoje, quanto mais você ficar, é uma questão de quantidade. E eu não consigo me sentir assim. Então eu acho que eu tenho um problema. Eu falei, você está dentro daquilo que seria o sadio. Então eu acho que também existe muito isso, que o que dá ibope é aquilo que chama atenção pelo diferente, ou pelo sofrimento, ou aquilo que sai do padrão daquilo que é equilibrado, né? Equilibrado tendo como ponto de referência o bem-estar físico, psíquico, existencial do ser humano, daquela pessoa mesmo, sem essa comparação com o que é julgado externamente, porque aí a gente cai na questão da aparência, mas com aquilo que realmente, efetivamente, dá equilíbrio. Então acho que a gente pode ter mais coragem de falar as coisas que são construtivas, as coisas que são boas de serem faladas. Bom, nós vamos entrar aqui com uma última questão que está sendo bastante discutida, que é sobre a questão da masculinidade tóxica, né? Inclusive eu cheguei a ler um artigo que diz que me parece que a China, ela é
se não um dos poucos, o único país onde o número de suicídios em mulheres é maior, supera o suicídio dos homens, né? Então, assim, que realmente o número de suicídio nos homens é muito maior em todos os outros países. E existe aí uma conexão de pessoas que estão estudando esse assunto dentro das questões socioculturais que vão ligar algumas questões do enfrentamento aos comportamentos suicidas, muito a forma como os homens enfrentam esses comportamentos, muito ligada à questão da masculinidade tóxica, né? Que é, na verdade, aquilo que circula no espaço cultural, e vai variar de cultura para cultura, daquilo que é muito falado para o homem, desde que ele nasce, na adolescência até a fase adulta, que vai criando realmente uma autopercepção dele, muitas vezes no sentido contrário àquilo que é até próprio do ser humano. Então, que ele vai escutando frases como o homem não chora, não é? Do tipo, olha, engole o seu sentimento, homem não pode ser sensível, não pode ser delicado, ou para você ser homem, né, você tem que comprovar sua masculinidade pelo desempenho sexual, inclusive, e vai ficando essas coisas no imaginário, como, por exemplo, a masculinidade muito ligada à agressividade, à força, né, à brutalidade, à competitividade, e como se outras características só as mulheres pudessem vivê-las, né? E, inclusive dizendo para esses homens, olha, você não pode nem sentir. E aí ele pode começar a entender, inclusive, que ele tem que ser insensível. Não, homem não fica triste. Não, peraí, tristeza não é condição do ser humano? E o que vai acontecendo com esses homens? Então, é que isso vai interferindo, né, na forma dele se autoconfigurar, né, atravessado por todas essas questões, e até na forma de enfrentar os comportamentos, os pensamentos suicidas quando eles vão surgindo, porque ele pode entender que ele não pode falar do sofrimento, né? Então, eu queria que vocês discutissem um pouco isso a partir da clínica, como é que isso vai aparecendo dentro do espaço clínico. Bom, então, nós estamos falando dessa questão do homem, né, que traz realmente do modelo tradicional uma direção de que não deve chorar, não pode sentir, que homem que sente isso não é muito homem ou não está no seu papel de homem. E isso vem e ainda faz parte do que a gente vive hoje, mas a gente vive também uma mudança de papéis, né? Então o homem hoje ele tem um outro espaço, ou ele muitas vezes não se vê em nenhum espaço, dado tudo o que aconteceu historicamente, da evolução da sociedade, do papel da mulher na sociedade, os papéis na família, no trabalho, tudo isso mudou muito. Então acho que o homem hoje ele convive com os dois referenciais ou com os dois assuntos ao mesmo tempo. E isso causa, talvez, a pessoa ficar um pouco perdida naquilo que seria o ser homem dele, né? Então ele traz o referencial lá da tradição, que é esse que você colocou, e ele tem essa nova realidade para lidar. Mas é um fato que os homens recorrem mais ao suicídio do que as mulheres, estatísticas todas mostram isso, e mais, que eles recorrem com meios mais efetivos de conseguir o autoextermínio, né? E talvez mais violentos mais também, violentos, né? mais agressivos, mais ligados a maneiras mais diretas de cometer o autoextermínio. E aí talvez, não sei o que vocês pensam sobre isso, essa questão de que se o homem não pode chorar, não pode sentir, né? E não pode expressar o que ele está sentindo, talvez no enfrentamento da questão, quando ele começa a ter esses pensamentos de ideação suicida, isso possa interferir também, né? Porque se ele não sente, se ele é sinal de fraqueza, como é que ele vai falar do sofrimento dele, né? Sim. Eu acho que isso, nesse sentido, eu vi recentemente algumas campanhas que têm sido feitas mesmo na televisão, né? De chamando atenção para essa necessidade de falar, de colocar, de se expressar. Porque aqui nesse caso, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de sofrimento humano, né? Então não é uma coisa que está ligada a ser homem ou ser mulher, mas uma questão cultural, né? Que alguns valores, algumas coisas podem favorecer, alguns incentivos de algumas ideias podem favorecer, pode melhorar a pessoa ou pode piorar esse estado de sofrimento.
O que se tem percebido cada vez mais? Que esse acolhimento, essa escuta, essa valorização da pessoa, valorização daquilo que ela está sentindo, essa expressão de sentimento, inclusive sentimentos positivos, né? Também é como se fosse uma vergonha você elogiar, você valorizar, você expressar coisas boas, você dizer que está alegre, você dizer que está feliz, quer dizer, essa sinalização de afeto, porque o ser humano não adivinha que é amado, isso é uma coisa que eu sempre digo. O ser humano precisa de gestos, de sinais, de expressões, de demonstração desse afeto, desse cuidado, desse apreço. E isso também não foi muito incentivado. Também por uma cultura que colocou muito o homem, o menino naquele lugar do que não pode expressar, não pode sentir. Para a mulher era possibilitado sentir alegria e tristeza. O homem é como se ele tivesse um estado de neutralidade, o que não é verdade, é um ser humano. E todos nós seres humanos faz parte de ser humano sentir. Né? E não só o ser humano, mas essa expressão que os animaizinhos também sentem. Mas no caso do ser humano está muito ligado a essa decisão de se vincular, essa decisão de expressar esse afeto, essa decisão de amar, essa abertura, porque até para receber amor é preciso haver uma abertura para receber amor, e isso é importante em termos de saúde em todas as suas facetas. Pensando aqui muito na sua pesquisa sobre depressão e na nossa experiência clínica também, quando a pessoa ela vai concluindo, por exemplo, que ela vai se fechando sobre ela, eu não posso sentir, né? Então que ela vai diminuindo essa capacidade que é natural do ser humano de sentir o que acontece, a sua sensibilidade. E ela vai dizendo, eu não quero amar, e ela vai se fechando, porque o amor que nós estamos falando é como abertura para a vida, para o outro, para a existência, para si mesmo, em todas as direções. Isso quando ela vai se fechando, quer dizer, nós podemos alterar, inclusive, a forma como nós sentimos o mundo, alterando algumas questões que são próprias das características psicológicas do ser humano, não é? Uhum. Então eu fiquei pensando muito em uma situação aqui, um contexto clínico, para a gente não ficar só na teoria, vou ser muito rápida, né? De um paciente que ele se viu quando ele tinha, não sei a idade bem que ele tinha, mas ele era bem jovenzinho, e que ele já não tinha mais, o pai já tinha morrido e o tio é que tomava conta dele. E o tio levou, ele gostava muito de uma menina, e o tio o levou para um prostíbulo, né? E disse para ele, agora você vai virar homem. Né? E ele havia contado para o tio que ele gostava daquela menina, e o tio ignorou o sentimento dele, levou ele no prostíbulo e falou, agora você vai virar homem. Então ele não conseguiu se relacionar com aquela mulher. Né? E aí, não só o tio, mas aquelas pessoas que estavam lá dentro daquele ambiente começaram a rir dele. O que ele entendeu? Que a única forma dele ser homem era pelo desempenho sexual. Então está muito ligado àquela questão até de que o homem não pode dizer não, não pode não querer se relacionar sexualmente, senão ele é menos homem, né? E isso está muito presente no imaginário também. Então, assim, o que ele fez? Olha, o amor que ele sentia por aquela menina, ele achou que ele tinha que matar o amor dentro dele. Que tinha que reduzir toda a pessoa dele ao campo das sensações psicofísicas e abrir mão daquele amor, porque era a única maneira dele se definir. E ele foi se tornando uma pessoa realmente fria, mais gelada, que entrando em relações mais utilitárias, mais compulsivas, sem conseguir se ligar afetivamente ao outro. Então esse é um exemplo de como que nesse imaginário que as pessoas levam para a vida particular, não é só um imaginário cultural, são significados que vão circular, que vão entrar nos laços afetivos e que realmente, se a gente não prestar atenção e não trabalhar no sentido contrário, eles podem alterar muito a vida humana. Então, assim, a gente tem que pensar, se fala muito do sofrimento da mulher, eu achei muito importante a gente abrir um espaço aqui para discutir o sofrimento dos homens também. Então, acho que a gente pode concluir um pouco sobre esse último tópico da masculinidade tóxica, que é isso, né? Nós vimos dois grandes sofrimentos. Um que ele traz ali do não poder sentir, e isso o coloca numa situação de isolamento, em que ele não tem como comunicar do que ele sente. Exatamente. E dois, que ele olha para um espaço que ele não sabe como ocupar, que não sabe como agir, ele não sabe como ser, né? Nessas novas configurações. Se ele já não consegue comunicar o que ele sente,
ele fica sem sentido porque ele não vê o seu lugar no mundo. Então são dois grandes sofrimentos que E podem ajudar, sim, que podem ajudar a entender esse grande sofrimento que pode levar ao desespero, nos ajudar a entender um pouco dessa contribuição nos suicídios. Então assim, fica aí esse recado para você que é homem, que está vivendo todas essas falas, né? Está escutando isso em todos os espaços virtuais ou não virtuais, que você tenha a coragem de olhar para você e pensar que você tem direito de ser humano e de se expressar em tudo aquilo que é próprio do ser humano, e você não está deixando de ser você mesmo, e o que importa é que você possa realmente ser quem você é, ok? Então nós vamos encerrar aqui esse assunto do Setembro Amarelo, mas para nós o Setembro Amarelo é todos os meses do ano. Nós estaremos aqui sempre para ouvir você, que precisa de um espaço para poder falar. Vocês também podem enviar as perguntas para cá, que nós vamos tentando responder pelas redes sociais. Mas nós estamos aqui presentes, né? Você pode estar nos vendo aí no espaço virtual, mas nós somos pessoas, estamos aqui presentes para você que precisa ser escutado, Maria Clara, eu, Dr. Márcio. E nós queremos saber, dizer que tem uma equipe inteira aqui, né? Que está à disposição também para discutir, mas nós queremos dizer que você não está sozinho e que estamos aqui junto com você para te dar a mão, para te ajudar a atravessar esse momento e abrir outros horizontes para a sua vida. Ok? Vamos encerrando aqui então. Obrigada, Maria Clara, obrigada Márcia aqui, né? E nós nos encontramos então no espaço interativo em outros temas, e vocês podem inclusive nos dizer o que precisa ser falado agora, ok? Até lá, nos encontramos depois.